Você entra no mercado com R$ 300 na esperança de fazer uma super compra, passa pelas suas fileiras favoritas e começa aquele sentimento ruim bater novamente. O preço de todas as coisas está ridiculamente mais caro, a carne virou artigo de luxo e mantimentos simples como arroz e feijão estão o olho da cara. Triste da vida, na hora de passar as compras você percebe que seu carrinho está mais vazio que o Maracanã em dia de jogo do Fluminense e pensa, ora bolas, o meu dinheiro não tá valendo mais nada. O fenômeno que explica esse aumento monetário das coisas é um fantasma chamado inflação. Inflação é quando o preço das coisas sobe e o poder de compra do seu dinheiro diminui. É como se o dinheiro encolhesse e passasse a perder valor com o tempo. Isso acontece quando tem muito dinheiro circulando, mas a quantidade de produtos e serviços não aumenta no mesmo ritmo. Resultado, os preços sobem porque a demanda é maior do que a oferta. É por isso que hoje você sente que precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes custavam menos. É fato que nos últimos meses, um dos assuntos mais discutidos nos intervalos de almoço no trabalho ou no jantar em família é a economia do nosso país. O Brasil é um dos países mais ignorantes em relação a entendimento econômico. E os aldeões se deixam levar por reportagens, notícias e opiniões rasas de jornais abertos e manipuladores. Você percebe que a situação aqui tá crítica quando a aspirante à ministra da Economia, Ludmilla, solta essa pedrada. De governante. Se eu fosse governante do Brasil, para começar a acabar com a palhaçada, eu já ia resolver a economia, ia mandar a fábrica de dinheiro fazer mais dinheiro. Entendeu? Por quê? Não é, amor? É. Porque o pessoal... Só fazer mais dinheiro, que aí pagar Ninguém ia ficar pobre. Ninguém ia ficar pobre. Dinheiro é papel, cara. Botar lá naquela... Só que tem que ter a máquina É 2 certinha. bilhões que dá de dívida, faz 2 bilhões 2 de bilhões, dinheiro. aí distribui o dinheiro. A impressão descontrolada de dinheiro sem lastro feita pelas mãos gananciosas do governo é um fenômeno que destrói o poder de compra das pessoas e pode matar a economia de um país. Através do ensino tradicional e das mídias televisivas, as entidades controladoras tentam enfiar na cabeça dos aldeões que imprimir dinheiro descontroladamente é bom e que isso não afeta em nada a nossa sociedade e até é bom de certa forma. Mas imprimir mais dinheiro loucamente para pagar dívidas definitivamente não é uma boa opção. Até porque, se imprimir dinheiro deixasse um país mais rico, imprimir diploma deixaria as pessoas mais inteligentes. Enfim, chegou a hora de entendermos de uma vez por todas o que é e como funciona a economia. Economia não é sobre gráficos ou números, é sobre pessoas. Entender economia é entender como milhões de decisões individuais moldam o destino de uma nação. E por mais que pareça que a economia seja apenas resumida por cavalheiros bem vestidos reunidos no maior prédio de uma grande metrópole e gráficos variando aleatoriamente para cima e para baixo, na verdade, economia é bem mais simples e divertido do que isso. Se eu fosse explicar para uma criança o que é economia, eu diria que a economia é sobre como as pessoas e os países decidem usar o que têm, como dinheiro, tempo e recursos, para conseguir o que precisa e deseja. Imagine que você tem uma quantidade limitada de dinheiro no mês e precisa escolher entre pagar contas, comprar comida ou se divertir. Esses tipos de escolhas feitas por todos, desde famílias até governos, definem como a economia do nosso país funciona. Agora imagine que você tem uma pizza, mas precise dividi-la entre várias pessoas. Decidir quem recebe o que e como é a essência do sistema econômico. No mundo real, os recursos variam e incluem dinheiro, tempo, terra, trabalho e até tecnologia. O setor produtivo funciona como um grande quebra-cabeça. Empresas produzem bens e serviços, consumidores compram, governos regulam e bancos movimentam o dinheiro. Todos esses agentes interagem em mercados, espaços onde produtos e serviços são comprados e vendidos, seja fisicamente como em um shopping ou de maneira online como no site da Amazon. E é aqui que entra uma lei muito conhecida que dita os preços. A lei da oferta e da demanda é como uma balança que decide o preço das coisas no mercado. E abrindo parêntese, quando eu falo mercado, eu não estou me referindo somente aos tradicionais supermercados que todos nós conhecemos. Mercado, no contexto econômico, é o espaço físico ou virtual onde compradores e vendedores se encontram para realizar transações. Isso pode ser desde um supermercado ou feira até grande bolsa de valores e plataformas online, e também aquela biqueira aí perto da sua casa. Mas voltando à lei da oferta e demanda, imagine que você vende hambúrgueres em um evento. Se você tem muita gente querendo seus hambúrgueres, alta demanda, e você tem poucos para vender, baixa oferta, você pode cobrar mais caro. Por quê? Porque são escassos. Agora, se ninguém quer comprar os seus hambúrgueres de siri,
Mesmo que você tenha muitos, precisará baixar o preço para atrair clientes e não sair no prejuízo. Na economia, essa regra funciona em tudo, desde frutas no mercado até o preço do dólar. E para que tudo ocorra bem, as coisas definitivamente precisam estar em boas mãos. Pense no sistema econômico como se ele fosse um carro. Quando tudo está equilibrado, ele anda suave. Mas se há problemas como desemprego alto ou inflação, é como se o motor engasgasse. Dê a partida. Engate a ré. O papel da economia é manter o motor ajustado para que todos possam seguir adiante. Para que eu e você possamos encher o carrinho no supermercado, adquirir eletrônicos avançados ou ver o Mickey de perto, ao vivo e às cores diretamente na Disney. A economia de um país é sustentada por 3 grandes pilares: consumidores, empresas e governo. Pense nela como uma festa. Os consumidores são os convidados que trazem energia e animação, dinheiro que movimenta o mercado. As empresas são os anfitriões que preparam a festa, oferecendo produtos e serviços. E o governo é o organizador, cuidando das regras e do ambiente para que tudo funcione bem. Os bancos, como os DJs da festa, controlam a música, que seria o fluxo de dinheiro, enquanto as exportações e importações, como convidados internacionais, aumentam o dinamismo. Se algum desses pilares falhar, por exemplo, se os consumidores não têm dinheiro para gastar, as empresas quebram ou o governo não consegue gerenciar como deveria. Em geral, a economia como um todo sofre bastante. Imagine que você é um cara solícito e empreste dinheiro a um amigo. Passado o tempo, você espera que ele devolva um pouco mais do que pegou emprestado, certo? Esse extra é os juros, uma compensação pelo risco e pelo tempo que você ficou sem usar o seu dinheiro. No âmbito econômico, a taxa de juros é isso, só que em escala nacional, o custo do dinheiro emprestado. É o percentual que bancos cobram em empréstimos ou pagam em investimentos. O governo, por meio do Banco Central, define a taxa básica de juros, chamada Selic, que serve como referência para toda a economia e que atualmente está em 12,25%. E definitivamente isso é bem ruim, até porque se não dominamos mais no futebol ou na Fórmula 1, somos líderes mundiais no ranking de países que cobram mais taxa de juros reais. A taxa de juros altas funciona como um freio na economia. Elas tornam um crédito caro, desestimulando compras financiadas como casas e carros, e também investimento das empresas. Ou seja, você percebeu que nos últimos anos se tornou quase impossível comprar uma casa. Um carro popular no Brasil custa 100 mil reais e abrir uma empresa em solo brasileiro e fazer com que essa empresa permaneça de pé por 6 meses é uma missão quase que impossível. E a taxa de juros é uma das grandes responsáveis por isso. Por exemplo, um empreendedor que pensa em abrir um novo negócio pode desistir da ideia porque o custo do empréstimo está muito alto. Isso desacelera o consumo e o crescimento econômico, afetando diretamente empregos e salários. Por outro lado, há aqueles que acreditam que juros elevados podem ser benéficos, pois são usados para conter a inflação, que é aumento generalizado dos preços. É uma medida necessária, mas dolorosa, pois afeta a população, principalmente os mais pobres, que dependem de crédito ou sofrem com os preços mais altos. Mas por que ela acontece? Bem, a taxa de juros aumenta devido a alguns fatores. Quando os preços sobem rapidamente, o Banco Central pode aumentar a taxa de juros para reduzir o consumo e controlar a inflação. Má gestão governamental também é um fator que aumenta a taxa de juros. Decisões precipitadas e políticas fiscais irresponsáveis, como o aumento excessivo de gastos públicos ou incentivos fiscais sem planejamento, pode gerar desconfiança no mercado e pressionar o Banco Central a elevar os juros para conter a inflação ou atrair investidores. Fatores adversos como demanda exagerada por crédito ou crises globais também podem influenciar o aumento da taxa de juros. Por consequência, como se fosse uma droga, a taxa de juros alta jorra muitos problemas sérios, como desaceleração econômica. Como as pessoas gastam menos e as empresas investem menos, logicamente o crescimento econômico trava, afinal tem menos dinheiro em circulação. Segundo problema, o desemprego. Com menos investimentos, muitas empresas cortam vagas e demitem funcionários. Terceiro, endividamento. Quem já está endividado sente o peso de juros maiores, entrando em um ciclo difícil de sair. Ou seja, aquela sua dívida da Nubank permanecerá alta até segunda ordem. E por último, mas não menos importante, o impacto no governo. A dívida pública, que é paga com juros, fica mais cara, exigindo mais recursos do orçamento. E adivinha quem financia essa palhaçada? Quanto maior a dívida pública e a incapacidade do governo de gerir isso, mais precária será a situação da população, pois o governo vai repassar essa dívida para a população através de impostos. Para cobrir os custos de uma dívida pública descontrolada, o governo recorre à opção mais cômoda e safada,
que é tacar impostos na cabeça da população de bem, de veículos elétricos até criptomoedas e até mesmo as blusinhas da Shein. Um exemplo prático para entender a taxa de juros de uma vez por todas. Imagine que você quer comprar um carro de 50 mil reais. Como a taxa de juros baixa, você pode conseguir financiá-lo com parcelas acessíveis. Porém, se a taxa está alta, o mesmo carro pode custar 70 mil reais ou mais ao final do financiamento. Isso é ruim e desestimula a compra. A concessionária vende menos carros, prejudicando toda a cadeia produtiva. Assim, eu diria que a taxa de juros é como se fosse uma faca de dois gumes. Pode proteger a economia da inflação, mas também sufocá-la se não for bem administrada. E olha, ainda nem falamos da inflação. Inflação é o aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. Imagine que hoje, com 100 reais, você enche um carrinho no supermercado. Eu sei que é difícil, mas tenta imaginar aí. Se a inflação aumentar daqui a um ano, os mesmos 100 reais só comprarão metade do que compravam antes. A inflação ocorre quando a demanda por produtos é maior que a oferta ou quando o custo de produção, como energia ou salário, sobe e os preços são repassados aos consumidores. Mas a ideia de que a inflação é somente sinônimo para qualquer tipo de aumento de preço é uma ideia pobre. Se fôssemos puxar na raiz da situação, inflação por origem é o aumento indevido da quantidade de dinheiro na economia. Por exemplo, se todo mundo quiser comprar laranja ao mesmo tempo, o preço sobe porque há poucas laranjas disponíveis. O problema da inflação alta é que ela corrói o poder de compra das pessoas, principalmente dos mais pobres. É como se o dinheiro encolhesse no seu bolso. Isso tudo deve estar fazendo sentido para você porque está fresco na sua memória e no seu dia a dia. Nos últimos anos você tem sentido na pele que a nossa moeda está perdendo valor e com míseros 100 reais você sai do mercadinho com 2, 3 sacolas no máximo. Nossa moeda, o real, está se deteriorando a cada dia e aquelas frases ditas por economistas de esquerda e usuários do Twitter como pobre não come dólar ou pobre não ganha em dólar são falácias, são mentiras. Você deve estar se perguntando agora como uma moeda criada em 1792 em outro país pode influenciar a minha vida aqui no Brasil, afinal usamos real e não o dólar. Bem, o dólar é como se fosse o garoto mais popular da escola, é o rei das moedas e ele também é usado em negociações globais. No Brasil, a flutuação do dólar tem grande impacto na economia, pois é um reflexo de fatores como a inflação, que já citamos aqui, taxa de juros, que também já citamos, e a confiança no governo. Quando o dólar fica mais caro em relação ao real, tudo que o Brasil importa, como gasolina ou eletrônicos, também encarece. E isso acaba afetando o custo de vida das pessoas. Por exemplo, se o dólar sobe, o preço do pãozinho pode aumentar porque o trigo importado ficou mais caro. Então, nosso querido pão do café da manhã de R$1 passa a custar R$1,25. Eu costumo dizer que o sistema econômico é o coração de um país. Ele bombeia recursos para manter toda a engrenagem funcionando. Quando está saudável, cria empregos, melhora a qualidade de vida das pessoas, gera oportunidades, gera negócios e garante acesso a bens e serviços. Mas se enfrenta problemas como recessão, inflação ou má gestão governamental, todos sentem um impacto como em um organismo que fica doente. Por exemplo, se um país tem uma economia forte, ele atrai investimentos, amplia infraestrutura e melhora serviços públicos. Uma economia fraca, por outro lado, dificulta o acesso à saúde, educação e segurança. Portanto, entender e cuidar da economia é crucial para o desenvolvimento de uma nação. O sistema econômico é como um jogo onde todos tentam fazer o melhor com o que tem. Imagine que você tem só um pouco de dinheiro no mês, mas quer comprar roupas, um jogo lançamento, ir ao cinema e comer uma pizza. Você precisa escolher o que é mais importante, porque não dá para ter tudo. Agora pense maior, o governo e as empresas fazem isso também, mas com muito mais recursos, como dinheiro, trabalho e energia. Economia é entender como todas as escolhas juntas afetam um mundo onde vivemos. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like, se inscrever no canal e quem sabe compartilhar esse vídeo com aquele amigo próximo ou soltar no grupo da família cheio de tiozões que tem a síndrome da ministra da economia, Ludmilla. A Brasil Renascença está só começando e nos veremos em breve com mais conteúdos informativos do mundo corporativo, negócios, curiosidades, tecnologias e exposit. Até mais!